Gravando. Muito bom dia, então, para nós. Que essa semana seja muito produtiva, com bastante estudos. Já coloquei lá a atividade que vocês fizeram. Todo mundo que fez a atividade recebeu a pontuação. Parabéns aos que tentaram. Tá tudo lá, tá tudo maravilha. Os que não tinham acesso, que é diferente do que não quiseram fazer ou perderam o prazo, depois falem comigo, que eu sei que não tinha acesso, que o nome não aparecia lá, eu marquei. E aí me procurem depois que eu vou lançar. Combinados, pessoal? Vamos para a aula, então. Na aula passada, nós terminamos falando sobre emancipação. Então, vamos dar uma relembrada bem rapidinha aqui na aula passada e vocês até me ajudem a verificar se é isso mesmo. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, não está compartilhado. Eu vou compartilhar com vocês o slide da aula passada, que é uma matéria simples, porém cheia de detalhes. Então, a gente tem que... Não, não é essa. Cheia de detalhes, então eu já estou compartilhando errado aqui. Mas eu já vou compartilhar certo, porque nós não desistem. Esse aqui, Civil, Pessoas e Bens. Aqui, quieto, celularzinha. Gente, se eu estiver falando alguma besteira, me avisem, tá, gente? Porque eu digo no sentido de ter falado o que eu falei e não falei ainda. Que eu marquei aqui na minha agenda, nós falamos na aula passada sobre, terminamos falando sobre emancipação. Não sei se confere. Então, vamos dar uma repassada na aula passada aqui, que é importante, para a gente começar a aula de hoje. Estou só esperando aqui o computador funcionar. Olha só, nós falamos de pessoa natural, né, e pessoa jurídica. Pessoa natural é ser humano e a pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou destinação patrimonial. Nós vamos estudar as espécies de pessoa jurídica ainda nesse semestre. Por enquanto, o que nós vimos na aula passada? Essa pessoa natural ou pessoa física, quando que ela adquire personalidade jurídica? E aí nós aprendemos que existem 3 tipos de doutrinas diferentes no nosso Código Civil, e ela vai falar que uma delas, a doutrina, a teoria natalista, vai dizer que com o nascimento, com vida, a pessoa adquire personalidade jurídica. A outra doutrina da personalidade condicional, ela vai dizer que a pessoa adquire a personalidade jurídica com nascimento, com vida. Porém, os direitos dela, enquanto ela está sendo gerada, garantem a ela uma expectativa de direito. E, por fim, a teoria concepcionista, que é a mais avançada e já dá direito para a pessoa dentro da barriga da mãe. Então, considera-se pessoa. Quando eu falo em personalidade jurídica, esse juridiquês aqui, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É muito simples. Quando que o direito considera alguém pessoa? Eu considero pessoa a partir de que momento? E quando eu falo considerar pessoa, esse ente, ele é detentor de algum direito? Ele é detentor de algum dever? Então, quando é considerado pessoa, detentor de direitos e deveres, eu vou falar que ele tem personalidade jurídica. Tanto faz, né? Pessoa física ou natural, que é sinônimo, ou pessoa jurídica, ele é detentor de direitos e deveres a partir de determinado tempo. Na pessoa natural ou física que nós estamos estudando, a partir do nascimento com vida. Vai estar lá no código, mas a lei põe a salvo o direito do nascituro. Então, eu posso fazer uma doação para um bebê que está sendo gerado? Sim, mas ele só recebe a doação
depois que ele nascer com vida. Se não nascer com vida, volta para o meu patrimônio, já que lá no Código Civil está expresso que só é pessoa a partir do momento do nascimento com vida. Aí nós comentamos, né, que por diversas vezes o código vai usar ou a teoria concepcionista, vai entender como pessoa ainda dentro da barriga, que é o tal da lei dos alimentos gravídicos. Olha só, foi uma tentativa de entender como pessoa uma criança ainda em formação. Essa daí é a tentativa do código, que é muito legal, muito interessante. Porém, para entender, para dizer que é pessoa, vamos fixar no nascimento com vida. Então, isso aqui a gente chama de personalidade. Então, personalidade, o que, que é? Conceito, aptidão genérica para ter direitos e obrigações na esfera civil. Essa é a personalidade. Todo mundo que nasceu com vida tem. Não interessa a maneira que nasceu. Ah, nasceu deficiente, ou nasceu com algum tipo de problema, nasceu de reprodução assistida, ou de qualquer outra maneira, nasceu com vida é pessoa. Depois nós estudamos a capacidade. E aí, na capacidade, nós vamos dividir em capacidade de fato e capacidade de direito. Ou seja, para que essa pessoa que nasceu com vida possa exercer esse direito, aí a gente precisa de capacidade. Por quê? Porque ela sozinha, ela não tem como se determinar. Então, ela vai precisar de representação ou de assistência. Aí nós conversamos que existem os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? Menor de 16 anos. Então, menores de 16 anos precisam ser, desculpa, gente, representados por alguém. Por quê? Porque eles não têm capacidade. Eles vão ter capacidade, que a gente fala, capacidade de fato. Deixa eu ver aqui na apostila como que está tratando aqui. Ai, 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 ai. Olha lá. Eles têm capacidade, está aqui, ó, na apostila, na página 41, que são as espécies de capacidade. Eu tenho a capacidade plena e a capacidade limitada. Quando eu tenho uma capacidade plena, ó que beleza, plena, com 18 anos completos. 18 anos completos, você tem capacidade plena. Se você quiser vender seus imóveis a preço de banana, você vende. Antes disso, alguém te representa ou alguém te assiste. E aí, nós vamos verificar se a pessoa tem capacidade de fato ou capacidade de direito. Capacidade de direito é aquela capacidade que todo mundo tem, né? Todo mundo tem capacidade de direito, assim como todo mundo tem personalidade jurídica que nasceu com vida. Então, a gente pode dizer que são até sinônimos, mas a capacidade de fato é aquela que a pessoa sozinha, ela pode assinar uma procuração e ela pode ir... Opa, meu cabelo está sendo preso, que atrás. Ela pode ir defender os próprios direitos e fazer o que quiser com a vida dela. Isso aqui a gente viu na aula passada, então, falamos sobre as teorias explicativas da personalidade, quem são as pessoas naturais. Falei para vocês que pessoas naturais é só pessoas, a gente não pode incluir animais, por mais que a gente ame, nossos bichinhos, eles não são pessoas, eles são considerados objetos de direito, são considerados coisa. E aí a capacidade plena é aquela capacidade que eu junto capacidade de fato e capacidade de direito. E a limitada, ou seja, eu preciso de alguém para me representar, é só a capacidade de direito. Então, vamos continuar daqui. Capacidade limitada, que é isso? O que é capacidade limitada? Vamos pensar numa menina de 15 anos, né?
Menina de 15 anos, ela tá lá, arrumou um namoradinho, chega pra mãe e fala que quer ir morar sozinha, que quer vender os bens que ela tem e tal. 15 anos, vejam, para ter, ela ainda é representada pelos pais, né? Ela ainda não tem nem, ela não é nem relativamente incapaz, ela é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Olha lá, ela é titular apenas de capacidade de direito. Precisa sempre de alguém para assinar por ela. Para alguns autores, é sinônimo de personalidade. Todo ser humano tem capacidade de direito. Capacidade limitada é o exercício mínimo da personalidade jurídica. Então, significa dizer, a capacidade limitada, eu tenho direito de, por exemplo, vender um imóvel que está no meu nome, que eu recebi assim que eu nasci dos meus avós, olha que beleza. Sim, mas como minha capacidade é limitada, eu não posso tomar essa atitude sozinha, porque o negócio pode ser anulado lá na frente, já que eu não tenho essa. A lei não me dá essa vontade. Eu não sou dona do meu nariz, né? Essa menina de 15 anos, ela precisa que alguém que tenha capacidade plena e seja responsável por ela, assine com ela, né? Assine por ela. Nesse caso, quando a pessoa tem capacidade limitada, ela tem receber direitos e obrigações, ela tem, mas para ela exercer, ela precisa de alguém ali do lado dela. E a capacidade plena? A capacidade plena, pessoal, ela é aquela em que ela pode já virar para os pais e falar: agora é eu que decido, sou eu que decido. O que os pais podem fazer é lastimar, se ela quiser vender os imóveis que ela tem. Quando isso? Quando ela fizer 18 anos. Até os 18 anos incompletos, né? Nós vamos passar por duas fases na limitada. Uma que vai ser até os 16 anos, quando ela é absolutamente incapaz, os pais tomam a decisão por ela, ela não assina, ela não tem voz ativa para o direito civil. Então, quem toma a decisão por ela é quem representa. Dos 16 aos 18 incompletos, ela é assistida. Então, é como se ela pudesse escolher, mas a palavra final é dos pais, tem essa diferença. Quando chega na capacidade plena, pessoal, a gente diz que aí ela pode exercer todos os atos da vida civil. Aí ela não precisa pedir autorização para ninguém, né? É detentor de capacidade de direito e capacidade de fato. Quando a gente fala em capacidade de fato, a gente está querendo dizer essa pessoa pode sozinha exercer os atos da vida civil. Ela pode ir lá no juiz, ela pode exercer os direitos dela, ela pode comprar, ela pode vender, ela pode fazer o que ela quiser. É a tal da capacidade plena, exercício máximo da personalidade. E aí depois nós falamos que essa tal capacidade, né, que é aquela exercício de poder fazer tudo nessa vida, vai ter algumas observações, porque nós temos algumas pessoas que são incapazes. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio trazer algumas novidades para nós aqui no direito civil. E aí eu disse para vocês que tem um antes e o depois, né? Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o requisito para ter capacidade plena era medido pelo discernimento. Então, como que a gente sabia antigamente se a pessoa podia ter capacidade plena? A gente via, fez 18 anos completos e tem discernimento. Então, nesse caso aqui, tem capacidade plena. Depois do Estatuto com Deficiência, da pessoa com deficiência, não é pelo fato da pessoa ter alguma deficiência, eu estou falando deficiência cognitiva, hein? Não tem nada a ver com deficiência motora ou deficiência nas pernas, cega, que ela não tem capacidade. Então, ó, entende que o discernimento para a prática dos atos civil era preconceito, né? E ele foi abolido. E na verdade, não. Na verdade, esse
esse ato da lei era de proteger essas pessoas, mas protegia de forma demasiada, né? Por exemplo, eu tive um caso que tinha uma moça, a família me procurou, ela tinha 22 anos, ela era de uma família bem carente, ela tinha 22 anos, pessoal, e ela era completamente, ela não tinha, ela era uma criança com 22 anos, criança. E ela já estava no quarto filho. E para poder fazer a laqueadura nela, né, ela tinha que ser interditada, tinha que tirar a capacidade civil dela, né? E na hora que eu vi, era antes de 2015 isso, né? Eu falei, nossa, mas poxa, né? Ela não tem discernimento, essa menina, né? Coitada. Aí, o que aconteceu? Ela não se cuidava, óbvio. Pensa, ela tinha uma idade mental de uma criança de 5 anos. E aí a gente fez a interdição para que ela pudesse fazer a laqueadura, né? Alguém assinasse por ela. Mas o interessante disso era o quê? Ela era casada direitinho no cartório. E nessa situação, a pessoa não podia ser casada se ela tivesse algum impedimento de ordem, se ela fosse incapaz, ela não podia ser casada. Então, o casamento dela era considerado nulo pela lei. Então, uma dessas alterações foi exatamente isso. A pessoa, quando ela era casada, se o cartório não percebesse na hora de fazer os proclamas, né? Que ela não tinha discernimento, não podia casar. Agora pode. Agora, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o incapaz é só aquele menor de 16 anos, absolutamente. Olha só. Mas agora, atualmente, como que a gente faz para retirar essa capacidade plena que vem com 18 anos? A gente precisa interditar. Interditar significa a pessoa tem idade para os atos da vida civil? Tem, mas ela vai se prejudicar se ela fizer isso sozinha. Então a gente interdita. E aí tem duas possibilidades. Tem, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a tomada de decisão assistida, que é com o deficiente, para tomar uma decisão, ele vai contar com uma outra pessoa, só para alguns atos. Então, escolhe quais atos que ele vai fazer. Por exemplo, venda de imóvel. Aí outra pessoa vai ter que estar junto com ele. Mas se for para outros atos da vida civil, como casar, divorciar, e ele mesmo pode escolher. É só para coisas que, por exemplo, envolvam dinheiro. Então, essa capacidade, ela pode ser retirada. E é claro que vai passar por um processo, né? Para ver se não estão querendo tirar a capacidade da pessoa para usar os bens dela, né? Aí eu coloquei a crítica aqui, que declaração de capacidade da lei não é sanção, é uma proteção. Mas eles preferiram entender que, já que é proteção, vamos usar essa proteção não de pleno direito, mas para quem solicita essa proteção. E antes era automático da lei. Agora não, você tem que solicitar essa proteção para existir. E aí nós falamos quem são atualmente os absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, então, são os menores de 16 anos. Essa galera aí só tem capacidade de direito, não tem capacidade de fato. E aí o que acontece? Eles são representados nos atos da vida civil. E o que acontece se uma pessoa dessa absolutamente incapaz vai lá e assina um contrato, assinou um contrato lá, como eu já vi acontecer, foi uma menina lá de 15 anos na escola de inglês, ou na escola, por exemplo, né? Coisa que acontece direto, não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo quando eu era criança. Chega lá um povo para vender qualquer coisa na escola. E a gente fica todo feliz, né? Aí eu lembro que o homem vendeu um monte de livros que tinha coisa de medicina. E naquela época, 1900 que eu estava no ensino médio, deixa eu ver, 1900 e 2025, eu
queria ser dentista. Tanto que eu fiz curso de técnico em prótese dentária. Eu queria ser dentista de todo jeito, né? E aí, falava de coisa de anatomia para mim, nossa, eu queria tudo, queria tudo. E eram livros caros. E o rapaz, imagina, foi lá na escola vender. Eu estava na oitava série. Oitava série, eu estudava em Itapecerica, na oitava série, e era. O rapaz foi lá vender e eram uns livros, vai, não sei quanto que custavam. Mas parcelou em 4 vezes. E eu lá, quero. Assinei contrato, imagina, né? Com oitava série, eu tinha 14 anos. Assinei o contrato, toda feliz. Cheguei em casa com os livros, né? Beleza. Aí minha mãe já olhou e falou: que isso? Não, isso aqui são os livros que eu comprei de medicina. Aí comprou, mas vai pagar com o quê? Eu falei: não, mãe, eu assinei aqui, o homem disse que não tem devolução. 4 parcelas de 200 e vai em pancada. Aí minha mãe falou: não, senhora, não vai comprar isso não. Olha, minha mãe cerceando meus sonhos. Mãe, não dá dislike nessa live aqui. Que minha mãe adora ir lá no YouTube e dar dislike quando eu falo mal dela. E aí ela ficou brava comigo, ela falou assim: filha, isso aqui não tem nada a ver, né? Olha, tá mostrando doença e tal. Você quer ter que buscar. Primeiro você tem que passar no vestibular. Então vai lá para os livros, vai estudar matemática, vai estudar. Enfim, ficou pé da vida porque eu comprei os livros lá. Agora me digam, pessoal, eu, 14 anos, poderia assinar um contrato na escola comprando livro, vai por R$ 1.000, uma coleçãozinha de livros, 4 vezes de 250? E a resposta é não. Se o pai chega lá na escola, dá uma ligada e fala assim: ó, a Marisa está devolvendo os livros e não vai pagar nada. Ah, não, vai porque ela assinou. Olha aqui, para eu poder assinar esse livro, eu tinha que ser a minha mãe, já que eu não tenho capacidade. Eu só tenho capacidade de direito, eu não tenho capacidade de fato. Então, para o código, se fosse na justiça, né? Vamos pensar que esse livreiro foi lá na justiça para executar, fazer a execução desse contrato que eu assinei com 14 anos. Olha lá, o que a defesa, o advogado, alegaria em meu favor? Ó, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Menor de 14 anos é absolutamente incapaz. Então, aquele documento que eu assinei, eu lembro que tinha até um papel carbono. Olha como eu fiquei chateada que minha mãe fez eu devolver. Aquele papel carbono ali, eu assinei 3 vias, ó. Mas vejam, se a minha mãe fala assim, não, tudo bem, vai ficar, maravilha, pagou, tudo bem. Só que aquele contrato, essa pessoa não poderia levar para executar esse contrato no juizado especial ou na justiça. Por quê? Não tem validade nenhuma, eu não posso assinar. Vocês entenderam com esse exemplo? Então, eu era incapaz absolutamente. Qual que seria o certo dessa pessoa fazer, né? Ele teria que, no dia da reunião de pais, com os pais lá, ele ia lá e oferecia. Aí a criança ia ficar enlouquecida, no caso eu, ia ficar enlouquecida e infernizar a vida da mãe até ela assinar. Aí sim, ela assinou, mas nesse caso não. Ou então, né, que daí também eu não posso dizer que é certo, mandava para a mãe assinar o contrato. Certo não é, né? Porque estou lá vendendo para uma criança e a mãe vai assinar. Até aí, tudo bem, a mãe assinou, né? Dava para brigar na justiça dizendo que influenciou criança e tal, mas até então, se a mãe assinou, ela está assinando pela criança ou pelo adolescente, até 16 anos. Então, supriria essa incapacidade, já que tinha um espaço lá quem assinou a mãe. Agora, só a Marisa com 14 anos assinando, ó, esquece. É nulo. É como se não existisse esse contrato. E aí, o que ia acontecer? Ia chegar lá na justiça e ia falar, meu amigo, isso está errado, né? Está errado. O máximo que você pode fazer é solicitar a devolução. Só. Do livro, né? E a incapacidade relativa, né? Quem são os incapazes, mas relativamente? São o quê? É aquele pessoa entre maior de 16 e menor de 18, ébrios habituais e viciados em tóxicos,
aquelas pessoas que são doentes e por isso viciadas, e aquele que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Esses casos aqui, além dos pródigos, que é aquele que sai gastando tudo, eles são relativamente incapazes. O que que significa? Ele precisa de alguém para assinar junto com ele, para ter validade o que ele fizer, alguém assina com ele. Então, críticas aqui, né? Eu estava toda criticando quando eu fiz essa aula. Como extrair a vontade de uma pessoa impossibilitada, né? A lei vai falar que aquela pessoa que por causa transitória não puder exprimir a sua vontade, ela é relativamente incapaz. E aí, eu estava esses dias vendo acho que é do Cabrini, qual que é aquele câmera, não, Conexão Repórter do Cabrini, mostrou uma moça que tinha um aneurisma e a hora que ela engravidou, ela, em consequência da gravidez, inchou e ela ficou um vegetal, né? Ela virou um vegetal. Ela é relativamente incapaz, relativamente. Como que dá para saber se aquela pessoa ela não reage, ela tá lá na cadeira, ela não reage? Como que eu tiro a vontade dela para juntar com a vontade da outra pessoa? Como eu sei que ela quer aquele livro, né? Então essas são as críticas que se faz, né? O deficiente mental em qualquer grau, então, ele é plenamente capaz, plenamente capaz. Para retirar, precisa da interdição. Né? Então, se uma pessoa, vamos pensar então, vamos voltar para a história do livro, mas nesse caso aqui, eu tenho 16 anos completos, já estou no segundo colegial. Olha, já entregando a idade. Já estou no segundo ano do ensino médio. Estou no segundo ano do ensino médio e eu trago para casa os livros, assinei. Aí a minha mãe fala assim, e aí, Marisa? Não, mãe, baratinho, 4 vezes de 250 dá para pagar. Primeira parcela só mês que vem, ó a vantagem. Aí minha mãe fala, não, senhora, devolve. E aí eu falo, não vou devolver, vai devolver. Devolvo. Mas está lá minha assinatura, está lá minha assinatura. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu sou relativamente capaz. Olha como o efeito é diferente. O livreiro, então, vai na justiça cobrar, suja o meu nome, né? Vai lá na justiça cobrar. E aí, o que pode acontecer? Ó, além dos casos expressamente na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa. Então, nesse caso, a hora que o juiz pega aquele contrato, né, ele pode considerar nulo, ele vai anular. Vai ter a minha defesa, minha mãe vai dizer, olha, a Marisa pegou, já mandei ela devolver o livro, porque ela não ia comprar um livro de R$ 1.000 aqui no ensino médio, porque uma coisa não tem nada a ver, né? Estão indo lá influenciando. Então, nesse caso, não é de pronto que o juiz vai entender que é nulo. Aqui é anulável, pode ser que anule, pode ser que não, pode ser que dê em parte. Então, já vejam que a complicação já começa a aumentar. Se a mãe assina junto, aí tudo bem. Mas aqui, vejam que ele anula. Então, aqui ele é válido até que o juiz diga que não, que ele é anulável. E como que eu supro a capacidade, né? Simples. Quando a pessoa tem até 16 anos, eu vou precisar que ela seja representada dos 16, 17 até 18 anos incompletos, véspera de aniversário dos 18, ela vai ser assistida. Então, a gente chama de representação e assistência. Está lá no artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade de estar em juízo. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor, por curador, na forma da lei. Então, quem é representado? Absolutamente incapaz. Quem é assistido? Relativamente incapaz. Guardem isso, pessoal. Aí a gente falou aqui no final sobre o Instituto da Emancipação. Significa, essas incapacidades, elas vão acabar? Sim. Quando? Depende, né? Quando cessar a causa, no caso da incapacidade absoluta, fez 16, 17 anos, cessou a incapacidade.
Depois fez 16 anos, cessou a incapacidade absoluta. Depois completou 18, cessou a incapacidade relativa. Tá aí, 18 anos, plenamente capaz. Ou eu emancipo antes da data, emancipo essa pessoa, e tem 3 formas de emancipação, né? Nós vamos ter emancipação voluntária, quando ambos os pais vão lá no cartório e emancipam. Quando eu falo ambos os pais, significa os dois. E se um dos pais morreu, foi comprar um cigarro, nunca mais voltou, sumiu ou não tem um pai? Aí pode ser um só. O que não pode é existir o pai e ele não dá o aval. Nesse caso, não é voluntária, né? Aí o que é aqui? Emancipação voluntária, pela concessão dos pais ou de um na falta do outro. Falta é morreu ou não existe, não registrou. Mediante instrumento público, independe de homologação judicial. Se tiver a recusa de um dos pais, aí não é voluntária. O que é voluntária? É vontade. Quando tem os 2 nomes lá dos pais da criança, ou você supre com atestado de óbito, ou vai ter que achar essa pessoa para dar o aval. Depois, emancipação judicial. Aqui, ó, os pais estão recusando, um recusa. Eu fiz um processo uma vez de uma menininha não, tinha 16 anos. A mãe queria emancipar, porque ela já tinha uma lojinha, tal, já tinha as coisinhas dela, e ela queria exercer os atos plenamente, né? E ela não podia. Só que o pai dela morava no Japão e não tinha um contato nenhum com o homem, né? Claro que isso daí não deu certo para fazer a emancipação dela voluntária, de ir no cartório. Precisou, então, fazer a judicial, precisou entrar com a judicial para poder suprir essa falta do pai, já que não achava o pai de jeito nenhum, né? Então, é feito por sentença, depois deve ser registrado no cartório de registro de pessoas naturais. Vai sair a certidão dela e embaixo a emancipação, né? Só que demora do mesmo jeito, porque tentam localizar o pai e só não conseguindo localizar que o juiz vai fazer a emancipação judicial. E a legal, de pleno direito, essa aqui é importante porque ela tem algumas pegadinhas que a lei coloca, e aí a gente tem que ficar muito esperto, pessoal, muito esperto. Olha as pegadinhas aqui. O que significa emancipação legal? Significa emancipação de pleno direito. Não preciso de ir no cartório, não preciso ir no juiz. A própria lei emancipa, atingindo esses requisitos da lei. Quais são? 1. Emancipação legal pelo casamento. Casou, emancipou. Casou com 16 anos, já tem capacidade plena. Casou e divorciou, continua com capacidade, ela não retorna. Casou e marido morreu no outro dia, continua viúva. Casou e anulou, continua emancipada. Então, uma vez emancipado, emancipado sempre. Pelo exercício de emprego público efetivo. E aí eu falei para vocês, né, que tanto o inciso 3º e o 4º a gente pode considerar como letra morta. O que é letra morta? Não tem aplicabilidade, né, pessoal? Como que eu aplico o exercício de um emprego público efetivo para uma pessoa entre 16 e 18 anos? Veja, não é nem passar no concurso, é exercício. Tomou posse e depois vai exercer. Então, eu passo no concurso, tomo posse e depois exerço. Imagina isso com 16 anos, os editais todos, emprego público efetivo, manda ser a partir dos 18 anos, né? Então, isso aqui valia quando? Quando a capacidade plena, que é aquela que reúne as duas capacidades, né? A de fato e a de direito, que todo mundo tem quando nasce, era com 21 anos. Então, tinha jeito de passar no concurso público com 18, tomar posse, depois exercer antes dos 21?
Era difícil, mas era. Agora, então, né, a gente diz que emancipa, mas estou para ver um concurso público aqui, se alguém achar algum edital que a pessoa pode fazer com 16 anos, vocês me avisem para eu dar um exemplo aqui que eu não acho. Depois também piorou a vida, né? Pela colação de grau no curso de ensino superior. Essa lei aqui, então, piorou, né? Piorou não, acho que ainda dá para a gente dar um exemplo, né? Aquelas crianças prodígio, né? Que eles avançam de série, e aí com 15 anos já está fazendo medicina. Mesmo assim, com 15 anos fazendo medicina, ele vai colar grau com 20. São 5 anos. Direito a mesma coisa. Aí ele vai fazer um tecnólogo, 2 anos. Aí tudo bem, tem 17, colou grau, acabou. E colar grau não significa terminar a faculdade, é diferente. Uma coisa é você terminar. Cheguei no 10º semestre aqui da faculdade, já posso dizer que eu colei grau? Não. Aí, nesse caso, ó, lá 10º semestre, como eu tenho várias experiências com isso, vamos lá, por exemplo, ver as horas complementares do aluno. Ih, das 300 horas entregou 3. Rapaz, você não entregou as horas complementares, como você quer se formar? Então, vai ter que aguardar ele entregar essas horas complementares para ele colar grau, assinar o livro de colação de grau, para ter a certificação da faculdade. Não adianta passar em tudo. Ou então, terminou o 10º. Aí você olha para trás, a pessoa tem 4, 5, 12, 20 dependências de matéria. Não cola grau. Então, para ter esse alcance dessa lei, você tem que colar grau, assinar o livro da colação, receber a certificação da faculdade entre 16 e 18 anos. E por fim, né? Estabelecimento civil ou comercial pela existência de relação de emprego, desde que em função deles um menor com 16 anos completos tenha economia própria, né? Vamos pensar que aquela pessoa que já trabalha um tiquitito, já trabalha com e aí fez 16 anos, já tem economia própria, já começa a ganhar o dinheirinho dele, né? Vamos pensar aqui na Larissa Manoela, né? Gente do meu tempo. A Larissa Manoela, a Maísa, né? Já está com 16, agora já está tudo velha, já está com 18, né? Mas tem, a partir desses 16 anos, já tinha economia própria, já conseguia se sustentar sozinho. Então, aqui nessa emancipação, eu não preciso de sentença, eu não preciso de registro, a lei me dá esse direito e ponto. O mais difícil aqui para a gente comprovar é esses 5 aqui da economia própria, né? Mas a lei está dizendo que não precisa de nenhum documento. Vamos lá para frente. Observação final. Aí nós falamos aqui, né? O emancipado passa a ser maior para efeitos penais? Isso aqui cai toda hora em prova, toda hora. O emancipado é maior de idade? Não, 1000 vezes não. Porque ele pode vender o carro dele, ele pode, sendo emancipado, ele pode ir lá assinar um contrato, comprar livro na escola a hora que ele quiser, mesmo se o livro não tiver nada a ver. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não comete crimes, porque a Constituição Federal está dizendo que são inimputáveis os menores de 18 anos, né? Então, eu tenho aqui uma norma inferior. A Constituição está aqui, o Código Civil está aqui embaixo, ó. Eu emancipo para os efeitos civis, contratos, mas não para efeitos penais. Então, não. Pode tirar habilitação? Não, não pode, porque daí vai convolar efeitos penais de qualquer maneira, né? A pessoa foi lá e atropelou alguém, ele vai responder por alguma coisa, ou lesão corporal, dolosa, culposa, mas não tem efeitos penais. O emancipado perde a capacidade adquirida pelo casamento, caso se divorcie? Não. Vou perguntar isso aqui na prova, essas 4 perguntas. Emancipação voluntária e a solidariedade no caso de responsabilidade civil, né? Aí nós pensamos assim, poxa, então quer dizer que eu vou emancipar essa criança problema aqui, e quer dizer que qualquer coisa que ele destruir por aí, o problema é dele. O STJ entende que não. Se você está emancipando voluntariamente, até os 18 anos, você continua sendo responsável
subsidiariamente pelos atos, ou seja, se ele destruir alguma coisa, ele vai ter que pagar. Se ele não tiver dinheiro, os pais têm que pagar, diferente dos outros casos. E a emancipação extingue o poder familiar? Sim, os pais não são responsáveis mais, né, por aquela pessoa, ele não precisa ficar correndo atrás, assinar por ele já vai ter a capacidade. Calma que não acabou não, calma, ainda são 9h15, ainda não acabou. Maravilha, pessoal, então, com essa história tem que ficar bem sedimentada, porque é muito importante para nós aqui, quando a gente vai falar disso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver, primeiro eu tenho que abrir. Primeiro eu tenho que abrir aqui a aula de hoje, senão não vai mostrar. O resto, né? Se vocês não estiverem entendendo, pessoal, me avisem, tá? Deixa eu projetar. Seguindo o nosso rumo aqui, né? Ui, vamos ver se foi. Foi. Como diz a Pietra, se eu estiver falando e como que é que a Pietra, não, a Rayane falou? Que eu me empolgo. Se eu estiver empolgada aí, Pietra, estiver falando muito rápido, você me avisa, por favor, alguém me avise, tenha piedade, me avisa. Individualização da pessoa natural. Isso aqui é legal, é importante, ó. Individualização da pessoa natural. Seção 2.3. Que raio é esse, professora, de individualização de pessoa natural? Para que eu uso isso? Olha só que legal. Eu vou tratar aqui, a lei vai mostrar. Ixi, acho que vocês não estão vendo. Estão vendo esse? Não, professora, não está aparecendo. aparecendo. Eu aqui me achando. E não está aparecendo. Vamos lá, vamos voltar. Ai. Agora sim. Obrigada. Individualização da pessoa natural. Significa como que a lei faz e como que deve ser feito para que uma pessoa seja considerada como ente individual. 3 formas de poder individualizar uma pessoa. E a lei vai dizer, e já eu encaixo isso onde precisa ser encaixado, né? São 3 formas. O nome, o estado dessa pessoa, casada, solteira, viúva, divorciada, e o domicílio, onde ela mora. E aí, olha, quando a gente for fazer uma petição, o artigo 319 do Código de Processo Civil vai pedir para a gente individualizar a pessoa. Então, para poder individualizar a pessoa, a gente precisa saber essa matéria aqui, né? A gente vai usar em todas as petições, seja ela civil, penal, administrativo, 319 do Código de Processo Civil. E lá, no inciso 2º, vai trazer a individualização. Então, se eu quero individualizar, se eu quero encontrar aquele determinado indivíduo que me deve, eu preciso de mecanismo para encontrar ele. E os mecanismos que a lei individualiza uma pessoa é por aqui, pelo nome, pelo estado e pelo domicílio. Vamos começar aqui. Nome. Que raio que é isso, né? Nome. A gente escuta muita coisa sobre nome. Sobrenome. Será que o certo é falar nome, sobrenome? Vamos ver o que a nossa lei vai falar, né? Olha lá. Lei do Registro Público. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará diante do prenome escolhido o nome adiante do prenome escolhido o nome do pai, na falta o da mãe, se forem conhecidos e não impedir a condição de ilegitimidade, salvo o reconhecimento do ato. Os oficiais de registro não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores,
Quando os pais não se conformarem com a recusa, este submeterá por escrito o caso, independentemente da cobrança ou de qualquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Deixa eu terminar de ler aqui a leizinha, aí eu falo para vocês. No Código Civil, o que é isso? Toda pessoa tem direito a um nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, quando eu falo em nome, eu estou compreendendo aqui o nome da pessoa, que a gente chama prenome, e o sobrenome. Todo mundo tem direito a ter um nome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representação que exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da mesma proteção que se dá ao nome. O que é o nome, pessoal? Olha só. O nome da pessoa é a primeira forma de individualização. Como que eu individualizo uma pessoa? Pelo nome. Na hora de registrar essa pessoa, né? Tá dizendo lá, a pessoa vai dizer qual que é o prenome, Marisa, maravilha. E aí eu não sei o sobrenome, né? Aí vai puxar o documento do pai, Rossafa, beleza. Isso aqui é novo, né? Porque quando o meu avô foi registrar o primeiro filho, meu tio querido, lindo, Rafael Rossafa, quem foi registrar foi o vô dele, pai da minha avó, Francisca. Aí o registrário lá do cartório, o notário, falou assim, qual que é o nome dele? Rafael. Aí falou, Rafael? Mas Rafael do quê? Rossafa. Rossafa, como escreve Rossafa? Não sei, porque não era o nome dele, ele era guerreiro. Ah, aí falou, é com C cedilha? Pensa que o pessoal só foi estudar lá na minha família 3 gerações depois, né? Aí ficou, metade da minha família é Rossafa com C cedilha, metade é Rossafa com 2 S. Então a galera, o tio Rafael já é bisavô, né? A família do tio Rafael todinha, irmão mais velho do meu pai, todo mundo Rossafa com C cedilha ali. E o resto Rossafa com 2 S, né? Aí a gente fala, poxa, né, isso aqui foi um erro. Será que dá para arrumar esse erro? Olha só, será que consegue arrumar? É isso que a gente vai aprender. Olha só, então, o que é formado o nome, para a gente começar aqui? O nome, ele é formado de prenome, sobrenome, a princípio. O que é prenome? É aquilo que vai individualizar o indivíduo dentro da família. O nome pode ser simples ou composto, né? Por exemplo, Marisa, nome simples, só um nome. Ou pode ter mais nomes, né? Por exemplo, Melissa Lorena, minha filha. É um nome composto, olha que lindo. Pedro Henrique, meu irmão é Helder Germano. Coloco 2 nomes logo na pessoa, né? Quando tá com raiva, eu chamo do nome completo. Marisa, pronto. E sobrenome patronímico ou alcunha? O que é isso? Nada mais é do que o apelido da família, né? Indica a procedência da pessoa e sua filiação. Pode ocorrer sobrenome materno, sobrenome paterno ou a junção dos dois, né? Nesse caso aqui, ó, como que eu posso compor o nome? Eu posso compor o nome só com o nome da mãe, só com o nome do pai ou os dois. O meu nome, por exemplo, Marisa, que é simples, Rossafa, que é o nome do meu pai. Então, fica lá, Marisa Rossafa. Podia ser o nome da minha mãe no meio? Podia, mas eles não optaram, não quiseram o nome da minha mãe. Até hoje não sei porquê, preciso perguntar a qualquer hora para minha mãe. Aí ficaria Marisa de Melo Rossafa, que minha mãe é Melo. Marisa de Melo Rossafa. Não foi essa opção, né? Não foi essa opção da minha mãe, ficou só Marisa Rossafa, minha irmã Gabriela Rossafa. Meu irmão Helder Germano, aí já é composto, Rossafa. O mais usual, eles colocam o nome dos dois, do pai e da mãe, né? Mas isso quer dizer que eu não sou registrada no nome da minha mãe, já que eu não tenho Melo? Não, porque o registro ele está mais acima, né? Aí aqui vai ter os nomes dos pais, a filiação e o nome dos avós no meu registro. Então vai estar lá, Benedita, minha avózinha maravilhosa, Newton.
Aí do outro lado vai estar lá Diogo, Francisca, que são os nomes, os avós paternos, maternos, mas na hora de colocar o meu sobrenome patronímico ou alcunha, pode escolher colocar só o da mãe ou só o do pai. Não quer dizer que eu não seja registrada pelo pai ou pela mãe. Maravilha? Vamos lá. E agora a gente tem os elementos lá que são obrigatórios ou necessários e alguns facultativos, que vai gozar da mesma proteção do nome. Olha lá, cognome. Eu sempre confundo isso aqui. O cognome é a designação dada por alguém, né, referente a uma particularidade ou geralmente a um nome notório, né, que a gente vai colocar no nome, né? Por exemplo, olha aqui, cognome, designação dada a alguém devido a uma particularidade pessoal. Qual que é importante falar? Isso é registrado no nome, né? A Xuxa, Maria da Graça, que eu sou baixinha, tá? Maria da Graça Xuxa Meneghel, pôs o nome dela ali, né? Ó, o Zezé, vixe, o Zezé piorou. Mirosmar, não sei do que, parece tão feio, parece o nome dos meus gatos, né? Não sei o nome dele. Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E ele enfiou o Pelé lá, não sei em que ordem, mas vai ter a mesma proteção do nome. Ele foi e registrou. O Lula também colocou o cognome dele lá no nome. Então essas pessoas, elas acoplam ao nome delas esse cognome. Esse aqui, então, é um apelido notório que a pessoa põe no nome, registra lá no nome, né? Agnome. Então, diferença do cognome, agnome. O agnome, pessoal, ele vai individualizar a pessoa dentro da família se ela tiver um nome igual. Aí a gente vai colocar lá, ó, individualiza a pessoa de nome igual pertencente à mesma família. Aí a gente põe lá o filho, neto, sobrinho, júnior. Antigamente eu achava muito mais chique, né? Primeiro, segundo, aí fica bonito, né? Por exemplo, eu aqui, meu filho, Rick Martin segundo, ou Reinaldo Gianecchini segundo, Tiago Lacerda segundo, o nome do meu filho. Estão gostando da variedade? Ó, que mais? Agora um pouco mais velho. Antônio Fagundes segundo. Por quê? Porque ele é filho do Antônio Fagundes. Já está um pouco velho, né? Então vamos mudar. Henri Castelli segundo. Olha que maravilha. Terceiro, quinto, nome de rei, né? Coisa bonita. Terceiro, quarto, quinto, milésimo. Ó, esse é o agnome. Eu sei que tem alguém com nome igual, então eu vou lá e ponho, nesse caso, segundo, terceiro, júnior, filho, neto, é muito legal, acho bonito, né? Se tiver alguém legal para você homenagear, né? Aquele, você vai homenagear o tio. Ah, o tio entra e sai da cadeia toda semana por tráfico. Vai homenagear esse tio, né? Não sei. Cada um com seu cada um. Ainda nos elementos facultativos, pseudônimo. Pseudônimo. Isso aqui. Nome fictício adotado por artistas ou literatos como codinome, para que assim sejam reconhecidos pelo público. Aí a gente tem vários, né? É o nome popular daquela pessoa, né? É o José Sarney é o José de Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Esse aqui é o pseudônimo. Como que as pessoas conhecem ele? Como José Sarney, mas o nome dele é tudo isso aqui. Heterônimo. Olha quanta coisa. Nome imaginário, em que um autor se identifica como sendo autor de suas obras. Posso acoplar no nome? Por exemplo, nosso querido português Fernando Pessoa, né, que Deus o tenha, usava Alberto Caieiro, Álvaro Campos, Ricardo Reis, é o heterônimo, né? Nomes fictícios que ele colocava lá, em vez de assinar Fernando Pessoa, ele assinava outro nome ali, que era o heterônimo dele, né? Fernando Pessoa, maravilhoso, né? E tem uma frase dele que eu sigo, né? Que é, ser todo em cada coisa.
põe tudo que és no mínimo que fazes, né? Você tem que ser todo em cada coisa. Olha que lindo! Você vai fazer um almoço. Então faz aquele almoço máximo que você pode fazer de bom. Eu vou estudar. Então eu vou ser toda nesse estudo. Eu vou dar aula, eu vou ser toda nessa aula. Olha que lindo! Ser todo em cada coisa, põe o mínimo que. Bom, põe. Ah, agora eu me confundi, que eu me emociono com o Fernando Pessoa. Ser todo em cada coisa. Põe tudo que és no mínimo que fazes. Ai, que lindo, gente. Tô falando para a gente dar o melhor de si sempre, em tudo que a gente for fazer. Eu acho isso maravilhoso. Até chorei aqui, estou romântica e também com um pouco de alergia. Irmãos não podem ter o mesmo nome, a não ser que seja composto e estabeleça uma distinção. O mesmo, mesmíssimo, não. Pessoa duas Marisa Russafa? Dois Helder Germano Russafa? Não. Então, José Augusto e José Antônio. Aí eu vou diferenciar aqui, né? Inclusive, eu participei de uma audiência uma vez, foi muito engraçado. O menino, ele ia ser... Ele era adotivo, né? Ele era adotivo, e só que aquela adoção tardia, sabe? Quando a criança já tem mais de 12 anos, muito bonitinho. E ele era Luiz Felipe. Só que a pessoa que adotou já tinha filhos, o casal que adotou. E eles já tinham um Luiz Felipe mais velho, então ele não podia ser Luiz Felipe. E aí eles chamavam o menino, desde que o menino veio, de Luiz Eduardo. E o menino adorou o nome, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo. E aí eu lembro que na hora de alterar o nome, né? Foram alterar o nome para não ficar igualzinho o outro Luiz Felipe, né? Tinha que ter alguma coisa diferente. Aí a mãe falou: não, a gente chama ele de Luiz Eduardo, desde que ele chegou, né? Ele já tem 4 anos que ele chegou com a gente, já, o menino já ia fazer 17 anos. E aí alterou o nome dele para Luiz Eduardo. Ainda o juiz, muito brincalhão, falou assim para o menino: falou assim, já que a gente está alterando o nome, posso pôr aqui que você é corintiano? Nossa, o menino entrou em desespero, o menino com a camisa do São Paulo. Não, não pode, não, não. Falei, juiz, a pouco você é corintiano, não só certidão de nascimento. E o menino desesperou, né? Mas era só brincadeira, ó. Se for o mesmo irmão, não pode ter os dois no mesmo nome, já que o nome é individualização da pessoa natural. Preciso individualizar, então ele tem que ser único, né? E aí, o nome, ele vem com uma cláusula, pessoal, de imutabilidade. Ou seja, a partir do momento que registrou uma pessoa com aquele determinado nome, vai vigir o princípio da imutabilidade. Registrou, acabou. Porém, vai ter algumas exceções. E ali na lei de registro público, no artigo 57, está dizendo assim: a alteração posterior do nome, somente por exceção e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que tiver sujeito o registro, arquivando o mandado e publicando a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 dessa lei. Então, olha só como carrega, né, o nome, né, uma imutabilidade. Nós vamos ver uma situação aqui que a lei vai trazer, que pode alterar o nome, e a alteração do nome é mais fácil. Acho que vocês nunca ouviram falar disso, vão aprender na aula de hoje. Em regra, não se altera nome. Você teve aquele nome e ele não se altera. Vamos ver as exceções dessa regra? Olha lá. A alteração do nome sem passar pelo juiz. Olha lá. Como que o cartório registra? Olha lá. Está lá no artigo 110 da Lei de Registros Públicos, que eu não peguei o númerozinho dela, mas é fácil, a gente põe Lei de Registro Público, aparece. Ou daqui a pouco eu pego para vocês. E vai estar escrito assim. E essa ação, ela é bem corriqueira quando vocês forem começar a trabalhar, pessoal, bem corriqueira, porque um monte de gente quer entrar com pedido de retificação, nome de assento. Então, às vezes, tem que passar pelo juiz. Olha lá, artigo 110. O oficial
lá do cartório, retificará, corrigirá o registro, a averbação ou anotação de ofício, ou seja, ele mesmo, ou por requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público. Então, a petição é: eu vou lá direto pedir para o oficial de registro para alterar, faço uma petição por escrito e assino. Quando? Número 1, erro que não exijam qualquer indagação para constatação imediata da necessidade de correção. Né? Por exemplo, Júnior, no final, Creuza, Clara, o que mais? Me ajuda aí. Eu lembro que um professor meu, ele chegou naquela festa da primavera com a esposa grávida, aí eu falei para ele assim, ai, como que vai ser o nome da nenê? Aí ele, Ana Clara. Eu falei, ai, que nome bonito. Clara, imagina a coitada da Clara, gente, hoje em dia, né? Ela pode alterar? Pode alterar o nome dela, tá errado, né? O que mais de nome errado? Creuza, Professor, pode eu falar. tive um problema desse com o nome do meu filho, porque o nome do meu filho é Mike, com E no final, né? E o pai dele foi e registrou ele com I. Aí eu tive que pedir para retificar o nome dele. Retificou? Retificou, deu um trabalhinho. Dá, né? Não é? Por quê? Porque o nome é imutável. E não é tão fácil, Mike, já que você está com um nome estrangeiro, né? Então, diferente seria se fosse um nome mais fácil, né? Clara, colocar um nome que seja aqui, nossa, dá para retificar. Depois, erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados no documento utilizado para referida averbação e retificação for arquivada no cartório. Tá, o que ele está querendo dizer aqui? Outro tipo de erro. Esse aqui eu tenho um exemplo prático que eu vivi. A gente entrou com uma ação de investigação de paternidade, veio o DNA, aí a gente cantou antes de abrir o DNA, né? E se for teu, e se for... E era, né? Era do nosso cliente. E aí reconheceu no judiciário que a criança era dele, e aí o juiz manda registrar. Só que na hora de registrar, o cartório, eu não lembro quem que errou, já faz tantos anos, se foi o cartório do fórum ou se foi o cartório de registro. Mas na hora de registrar, eles trocaram. Eles colocaram o nome paterno no nome materno de avós, os avós paternos para cá e para lá. Então, estava lá. Nomes paternos, os avós paternos. Não, avós maternos e o nome dos avós paternos e vice-versa, né? Então, esse erro na transposição dos elementos. Ou primeiro põe o nome do pai, depois o nome da mãe, e eles não queriam assim, né? Porque qual que tem que vir primeiro, do pai ou da mãe? Quem que me ajuda? No nome. Primeiro vem o nome da mãe ou primeiro vem o nome do pai? A mãe. Tanto faz. Parem de ser preconceituosos. Tanto faz. Pode ser primeiro o nome da mãe, para que essa hierarquia? O último do pai, por quê? Não, lembra da Constituição, todo mundo igual, não tem que o poder materno, Mas geralmente paterno. todos mostram. Geralmente. Por quê? Porque a gente está numa sociedade patriarcal, que fala que é o homem que manda em tudo. Mas e se eu quiser colocar o contrário? E se eu nem quiser pôr o nome do pai? E se eu nem quiser pôr o nome da mãe? Então, não tem problema a alteração dos nomes. A não ser aqui que haja um erro, né? Primeiro eu queria o nome da mãe, depois o pai, eles inverteram. Aí, se foi um erro, não era da vontade da pessoa, tudo bem. Mas, gente, não tem essa... A lei não manda primeiro pôr o nome de um ou de outro, tá? Não põe, não manda. Então, erro na transposição, coloquei invertido, peço para arrumar, não precisa passar pelo juiz. Inexatidão na ordem cronológica e sucessiva referente ao livro, folha da página, como registro. Isso aqui dá um problema danado, né? Porque quando a gente... O que acontece? A gente tem uma certidão de nascimento, né? Ou uma certidão de casamento. O que é uma certidão? Certidão nada mais é do que um retrato do que existe no livro.
lá no cartório. Então, essa certidão aqui, se você quiser, você pode tirar uma por dia, se você tiver dinheiro, né, que é caro. Mas ele está certificando que no livro tal, no número tal, na folha tal, existe lá que você nasceu e foi registrado. Então, essa certidão, ela pode ser, você pode ter várias, inclusive é uma dúvida, geralmente, né, das pessoas, falam assim, ai, mas eu posso entregar a certidão para o pai? Posso entregar? O próprio pai pode ir no cartório e tirar outra certidão. Ali só está escrito que existe no cartório um registro. Então, a certidão nada mais é do que uma cópia do que está ali no cartório. Mas e se essa certidão sai com o número errado? Aí é onde Deus nos acuda, né? Porque a hora que você vai lá no cartório solicitar uma certidão, eles vão anotar o número do livro e a página. Chega lá no número do livro da página, em vez de ser a Maria, que está lá registrada, é o João. Por quê? Porque os números estão errados. Então, nesse caso, a gente solicita ali a alteração para não dar esse problema toda hora que você for pedir uma certidão. E até vou dar uma dica para vocês, gente, que é uma dica valiosa, né? Quando a gente vai entrar com pedido de reconhecimento de paternidade, ou a gente vai entrar com um pedido de divórcio para o nosso cliente, a gente precisa de uma certidão atualizada, né? Eles pedem uma certidão atualizada de 90 dias. Mas como fazer se a pessoa foi registrada lá no sertão de Pernambuco? Imagina. Você chega aqui, chega lá 2 clientes lá no seu escritório, você vai falar para ele assim, ó, vai lá em Pernambuco buscar a certidão? Não, olha como que dá para fazer. Você vai no site, chama Cartórios do Brasil, aí tem 2 jeitos, né? Você vai no Cartórios do Brasil, clica lá no estado que você quer, clica lá onde quer, pega a própria certidão, vê onde que está o registro, pega o telefone do cartório, liga, eles mandam para você por Sedex e você paga as taxas, né? Eles dão o número da conta do cartório, você paga. Ou então, você solicita no cartório mais próximo de você que eles fazem esse traslado da certidão e você retira no cartório. Eu acho que fica mais barato você ligando direto no cartório lá. Eu pedi esses dias uma certidão no cartório lá do sertão de Pernambuco e eles mandaram para mim, chegou na minha casa, bem bonitinha a certidão, né, do cartório. E aí tem que ver se a pessoa tem condições, né, de fazer isso, que às vezes pega a pessoa tão pobrezinha que ela não pode. Aí nesse caso, a gente faz um pedido, junta a declaração de pobreza, pede para o juiz, né? Mas geralmente não fica o quê? No máximo, eu acho que quanto que eu paguei? Acho que foi 40 e poucos na certidão e mais o Sedex. Vai dar lá uns R$ 60, né? E as custas e emolumentos para tirar, estão tudo no site. Você vai lá, cada estado vai ter o seu, e já vai estar as custas lá, eles têm que cobrar o preço das custas, eu cobrar o Sedex também. Então, precisou da certidão? Vai lá, site Cartórios do Brasil, que vocês vão achar, combinado? Que mais? Inexatidão na ordem cronológica do livro, a ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade nas hipóteses em que existir descrição precisa do local de nascimento. Oh, não saiu que eu sou natural de Itapecerica da Serra? Isso aqui é quase uma afronta ao nosso município. Então vamos lá, coloca aí que eu sou de Itapecerica, tá aqui, no meu atestado de nascida viva, né? E aqui, causas de alteração do nome. Essa aqui vai dar briga, né? Olha só, por quê, né? Porque eu não sei aonde o povo inventa uns nomes que eu vou falar para vocês, viu? Olha só. E eu altero o nome quando? Nas próximas aulas, nós vamos falar de direitos da personalidade. O que é isso? A gente chama de dignidade da pessoa humana, tutela jurídica da alma. A pessoa ela tem que estar feliz na vida dela, né? E se ela tem nome que ela odeia, ela não está tutelada pelo direito, ela pode mudar. Então lembra que o nome é imutável, mas vamos ter algum tipo de alteração que é possível ser feito. Primeiro, exposição do nome ao ridículo. A pessoa ela é exposta ao ridículo por causa do nome dela.
E pode ser que não seja tão ridículo assim, aos olhos dos outros, né? Mas aquela pessoa se sente muito mal. Toda vez que pronuncia o nome dela, ela se sente muito mal, né? Aí, por exemplo, o tal do... Eu já vi um menino que se chama John Lennon, Spielberg, o que mais? Rolando... Desse eu não vi, né? Rolando Escada Abaixo, Oceano Pacífico dos Santos. Ô, judiação, né, galera? Poxa, imagina uma pessoa se chamar assim, né? Poxa, qual é o seu nome? Meu nome é 1, 2, 3, 4 Silva dos Santos. Ô, sacanagem, né? O pai tomou todas as cachaças e foi registrar a criança, né? Então, nome de exposição ao ridículo pode ter alteração? Pode. Inclusive, o oficial do cartório pode se negar a registrar. Se ele se nega a registrar, ele vai abrir um procedimento, né, de dúvida para perguntar para o juiz se esse nome é registrável. Tinha um que eu vi um tempo atrás, que a moça queria registrar o nome da criança como Amora. E aí foi aquele auê, que não podia ser Amora, no final deixou ser Amora, né? Amora, banana. A criança já nasce mulher fruta, gente, Amora? Não sei. Amora não. Oi, Amora. Ah, não sei. Aí, exposição ao ridículo. Se lá na frente a Amora achar que o nome dela expõe ela ao ridículo, ela pode pedir essa alteração. Outro, Gilberto Gil, por exemplo, né? A briga dele foi muito grande para registrar a Preta, porque o nome dela é Preta. E aí, eu lembro de uma entrevista dele que ele falou que chegou no cartório e falou: qual que vai ser o nome? Preta Gil. O nome dele é Gilberto Gil, não sei se é só isso. Preta Gil. Não, Preta não. Escolhe outro nome aí. Preta não. Mas por que não pode Preta? Pode Clara, pode Alva, pode Cândida, pode Aurora, tudo que se remete à luz. E não pode Preta? Por que não pode Preta? Então foi aquele auê e ele conseguiu registrar como Preta, né? Preta, até acho bonitinho. Preta, preta, pretinha, bonitinho. Né? Então, tá expondo. Mas se a Preta acha que lá na frente expõe ao ridículo, não pode. Nomes que exponham ao ridículo. Depois, erro gráfico evidente. Posso alterar erro gráfico evidente? Pode, né? Cláudia, Clara, que mais? Eu tenho uma tia, muito engraçado o nome dela, né? Tomara que ela não assista. Mas o nome dela é Graciosa. Aí minha tia disse que, minha prima contando que ligam lá na casa dela e fala: quem é? A Graciosa. Ah, Graciosa. Ela é graciosa mesmo, né? Aí, Ela gosta. peguei Eu uma acho lindo. correspondência. Oi? Um dia eu peguei uma correspondência, estava escrito Felicidade Soares. Olha. Como não a felicidade dessa pessoa, né? Graciosa, gente. Professora. Felicidade, pô. Né? É complicado. Então vamos lá. Erro gráfico evidente, está na cara que está errado ali, Cláudia, e por aí vai. Uso prolongado e constante de nome diverso daquele que figura no registro. Esse aqui, pessoal, é muito interessante, né? Eu trabalhei com um rapaz e ele se chamava Severino, né? Quem já leu João Cabral de Melo Neto e assistiu, né? Leu Morte e Vida Severina, e eles colocam o tal do Severino, é tudo que remete à tristeza, à dificuldade, né? O Severino é aquele que passa por muita dificuldade, né? Lá do Nordeste, né? Falta água, falta tudo. E é muito lindo, só que a pessoa não gosta de ser chamada de Severina muitas vezes. E esse rapaz, todo mundo conhecia ele por Silvio. Silvio. Silvio, beleza. E eu nem sabia que o nome dele era Severino. Até ele ter uma chefe que chamava ele de Severino. E acho que ele pedia para a pessoa para me chamar de Severino, mas não tinha jeito, né? Chamava de Severino. E isso causava um constrangimento horrível nele, porque ele não era Severino. E aquilo refletia nele uma situação de ruim. Ele não gostava de ser chamado de Severino, ele queria ser chamado de Silvio. E olha só, tem como alterar. Então a gente vai lá no juiz, pede a alteração, diz que esse nome
ele não é reconhecido por esse nome. Lembra que a matéria aqui é a individualização da pessoa. Ele é conhecido como Silvio, leva o testemunho que conhece ele como Silvio e eu peço para o juiz para alterar. Claro que vai ter que tirar um monte de certidão para ver se ele não está querendo se esconder de alguma coisa, né? E altero o nome, né? Eu altero. Eu tenho também uma priminha que a gente chama ela de Júlia, mas na verdade o pai registrou como Lilian. Razão da minha família que acontece isso, né? E aí, daqui a pouco, se ela quiser, ela altera o nome dela para um nome diverso do registro. Essa parte aqui que é legal, número 4. Né? Vamos terminar isso aqui. Número 4. Vocês sabiam que no primeiro ano após a maioridade de vocês, no meu caso ainda eu estou dentro do limite, quando é esse primeiro ano? Dos 18 aos 19 anos, eu posso alterar o meu nome? Dos 18 aos 19? A lei de registro público, ela vai dar essa opção no primeiro ano da maioridade. Por quê? Porque entende que a pessoa agora com 18 anos, já que o nome vai ser para o resto da vida, dá essa oportunidade para a pessoa falar, é esse nome mesmo que você quer carregar para o resto da vida? Se não, a gente pode alterar. E aí você não precisa dizer se esse nome te expõe ao ridículo, se é o uso prolongado de outro, você simplesmente altera porque você não gosta. Eu não gosto do meu nome Teresa, eu quero mudar para Michele. Eu não gosto de Maria Benedita, eu quero mudar para outra coisa, né? Por exemplo, essa pessoa, o problema é que não é divulgado, e o problema é que é muito pouco tempo, né? Dos 18 aos 19. Quantas pessoas no mundo vocês conhecem que não gostam do nome? Que não pode nem ouvir falar do nome? Elas tinham essa possibilidade de mudar, mas foi dos 18 aos 19, acabou. Agora elas precisam só desse tipo de nome aqui para poder mudar, senão não dá, né? Para mudar. E eu acho muito interessante, que pena que não é divulgada. Eu tive uma cliente, tadinha, e ela tinha 20 anos. E ela procurou a gente para fazer essa alteração. E ela detestava o nome dela. Era um nome meio estranho. Eu não sei, o povo inventou, colocou metade do nome do pai, metade do nome da mãe. Saiu um abacaxi ali do nome dela, né? Era Rosinalda, mistura de Rosana com Reginaldo, Rosinalda, uma coisa assim o nome da moça. E ela queria mudar de qualquer jeito e a gente não encaixava não expunha o ridículo, não tinha nenhum erro grave. E aí foi quando eu procurei na lei de registros e achei que dos 18 aos 19 ela alterava, só que ela tinha 20 e poucos anos, quase fazendo 21. Então não tinha jeito, o nome dela estava lá no princípio da imutabilidade. Mesmo assim, a gente tentou propor a ação dela, pedindo para alterar, o juiz não alterou, porque não estava nenhum dos registros ali, infelizmente. E eu perguntava, mas te chamam de outra coisa, né? Não, era o nome dela, não tinha nem como alterar. Primeiro ano da maioridade. Continuando aqui, está acabando. Inclusão de alcunha ou cognome. Lembra que tem alguns apelidos notórios, a gente pode colocar no nome? Então, é permitida a alteração do nome. Nome aqui, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Maria da Graça Meneghel, põe o Xuxa lá no meio, né? Posso alterar. Homonímia. O que é isso? Um monte de gente com nome igual. Vocês não sabem a dor de cabeça que existe para o João da Silva e para Maria Aparecida da Silva. Muito, gente. Por quê? Porque essas pessoas têm muitos nomes iguais. Então, quando ela vai tirar uma certidão de, por exemplo, antecedentes criminais, o que pode aparecer de gente que não tem nada a ver com ela, mas tem algum registro pregresso, nossa, certidão do Serasa e várias coisas, né, que pode acontecer. Então, homonímia é muito ruim. Quando você coloca, por exemplo, a gente como advogado, eu estou lá no site do TJ, então eu não tenho o número do processo, quero consultar aqui uma indenização, uma indenizatória. Quero consultar o processo da pessoa. Eu falo assim, qual que é o seu nome? Maria José da Silva. Ou Maria Aparecida da Silva. São homonímias. Várias pessoas com o mesmo nome. João da Silva, José da Silva, José dos Santos. Você vai lá e põe no site de busca pelo nome no TJ. Aí vai estar lá.
15 mil resultados. Putz, até se olhar um por um. Agora, se ela fosse Maria Vitória da Silva, pronto, já teria uma diferenciação. Então, já diminuiria ali consideravelmente a minha busca. Então, se a pessoa está com problema de homonímia, ou seja, muitos nomes iguais, é possível que ela peça alteração para incluir uma partícula diferenciadora ali no nome. Todo pedido aqui, pessoal, que eu estou mostrando, são todos pedidos judiciais. Não dá para ir lá no cartório pedir alteração. Alguém ia perguntar alguma coisa, gente? Na verdade, eu ia falar, professora. Pode falar. Aconteceu isso com meu pai, tipo, teve um mandato de busca e de apreensão para ele, querendo prender ele, sendo que ele nunca tinha feito nada. Aí foram ver, tinha uma pessoa com o mesmo nome que ele, uma pessoa que a mãe tinha o mesmo nome que ele. Nossa, Tipo, nossa, era tipo muito idêntico mesmo. Aí foram ver, aí não era ele, só mudava uma letra do nome dele. Só que deu uma confusão danada. Mas como que é o nome do seu pai? É José Raimundo Souza dos Santos. E tinha uma pessoa assim que só mudava o dos, era do. E não olha tinha só, o S. só o S. Isso Só porque o S. dele pode ser que não seja tantas pessoas. Agora imagina o João dos Santos. O Pois tanto é. de que tem. Ó, um exemplo prático aqui, ó. Imagina um mandado de prisão para a pessoa. E geralmente o nome da Maria da Silva, a mãe também é Maria da Silva. Então, são nomes muito parecidos, né? Parece que o pessoal antigamente não tinha muita criatividade, né? E vejam Foi que até exatamente o que caso aconteceu. quatro partículas diferenciadoras, mesmo assim pode ter, né? Pode ter. A gente tem muito que aprender aí com a galera do Nordeste, que gosta de pôr os nomes diferentes. Pelo menos esse problema não vai ter, né? Eu tenho uma tia que todos os filhos dela têm som no final, né? Som. Ah, bonito. Ué, se os filhos gostam, tá beleza. E aí não tem esse problema de homonímia. Mas Maria Aparecida Silva, José da Silva. Gente, é nome lindo, eu adoro nome simples. Mas o problema é essa tal de homonímia aí. A pessoa não fez nada. Daqui a pouco tá lá o oficial de justiça batendo na sua porta, querendo levar seus bens, penhorar suas coisas, te levar preso, porque seu nome é parecido com o nome de alguém. Aí é o ó. Então, seu pai pode pedir a alteração por homonímia. Pode pedir. Depois, adoção. Posso alterar o nome de uma criança adotada? Sim. Coisa mais linda, adoção. Quando você adota uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, você pode alterar o nome dela, né? Ela, dependendo da idade, a partir acho que 12, ela pode escolher o nome, e aí ela vai mudar tudo, vai mudar o nome dos pais, vai mudar o nome dos avós, vai mudar tudo. E não tem remissão ali que a criança é adotada. Não tem, não está escrito nada que ela é adotada. Vai ter no livro de registro a alteração, mas esse livro de registro não emite cópia. A certidão vai vir com o nome da família dela. E detalhe, ela tem os mesmos direitos que os outros filhos. A gente fala do princípio da igualdade entre os filhos, né? Vamos pensar aqui, morreu Bruno Gagliasso e a loirinha, como é o nome da Giovana. Os dois morreram. As 3 crianças que eles têm, um biológico e 2 adotivos, todos eles têm o mesmo direito, o mesmo. Então, todas as empresas que eles têm restaurante, tem um monte de coisa, tudo vai ser dividido por 3, né? Por causa do princípio da igualdade entre os filhos. Quando vieram aqueles 2 meninos, que são a coisa mais fofa do mundo, né? O Titi e sei lá o nome, Titi, Blaise, os nomes de artista, né? Se esses nomes não eram os deles e quisesse mudar, põe João, põe Maria, pode mudar? Pode, porque é adoção. E por último aqui, galera, deixa eu dar uma fungada aqui. Tradução do nome. Posso traduzir o meu nome? Cresci, quero traduzir. O filhinho, acho que é da Sara, o Mike, que ela falou. Posso traduzir por Marcos? Quero que meu nome seja Marcos. Traduz. John, posso colocar João? Pode. Tem que pedir autorização para ter essa tradução do nome, se a pessoa quiser.
Se não quiser, se gosta do nome do jeito que é, ó, vida que segue. Aqui é o importante como que a pessoa se sente, né? Isso aqui a gente chama de retificação de acento. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que o nome, pessoal, ele faz parte do direito da personalidade. Se a pessoa não está feliz com o nome dela, tem algumas possibilidades de alteração, né? Depois, mudou o estado civil. Mudou o estado civil. Agora sou casada. Posso alterar meu nome? Posso. Mas vejam só, posso deixar do jeito que estava? Pode. Posso, em vez de pegar o nome do meu marido, Marisa Rossafa Janequini, posso colocar o meu nome no meu marido? O que vocês acham? Aí como fica? Janequini, como é o nome dele? Reinaldo Janequini Rossafa. Posso passar ele no meu nome? Valendo R$1.000. Sim, você pode. Você acha que eu passo? Ah, não, gente, um homem bonito daqui deve dar muito trabalho, misericórdia. Apesar que homem bonito, feio, dá trabalho do mesmo jeito, né? Às vezes você pega um feio, dá trabalho, mas ainda é feio. Melhor pegar o Janequini. Marisa Rossafa Castelli, que eu vou casar com o Henrique Castelli. Tá vendo que eu só tô querendo os bonitões. Pode passar a conta? Conta? Não, É, conta pode não. depositar. Conta é Você minha. não vai depositar? 1.000. Ah, sim, pode passar, pode passar. R$1.000 eu vou mandar. Credo, gente. A pessoa vai responder a pergunta da professora, tá cobrando. Testemunha ameaçada. Aqui é a lei de proteção à testemunha. Então, só voltando aqui, no Estado Civil, pessoal, posso mudar o nome? Posso. Tanto faz, gente. Então, eu posso acrescentar o nome do marido, posso acrescentar o nome da mulher no marido. Detalhe, depois que separou, ele tem que tirar? Aqui vale R$1.000 também. O Janequini, meu marido, separando. Posso? Sim, também. Eu Tem que descobri se que ele ele é quiser. corno. Eu descobri que Já ele é corno. separei. Posso tirar tudo. Mas se não quiser tirar, pode ficar com o nome. O nome é da pessoa, ele tira se ele quiser. Então, quem Fica falou aí, o Janequini, se quiser permanecer com o meu Rossafa, porque ele tá sofrendo, então ele quer alguma coisa de mim, meu sobrenome. Ele pode continuar, porque nome é o direito da personalidade. Professora, Um menos beijo para Marta Suplicy. Porque o Suplicy é do... Como é o nome do Suplicy, gente? Agora eu esqueci o nome dele. Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. Nossa. Ó, cabeça. É a gripe. É a rinite. Então, ó, continua. Quem quiser tirar, tira. Então, o nome faz parte de você. Casei. Meu nome agora é Marisa Rossafa Pitt, do Brad Pitt, não da cantora, tá? Aí eu separei, continuo com o nome. Se eu quiser, tiro, né? Apesar que tem gente, eu acho que a pessoa só ficaria com o nome se fosse um nome notório, né? Poxa, Presley. Vou ficar com o nome do ex, sendo que Professora. Jesus manda amar o próximo, nunca o anterior, gente? Não dá. Fala, meu amor. E eu posso fazer com que ela retire o nome ou Não. não? Só via judicial ou não Via existe essa judicial. saída? Nem via judicial, não tem saída. Nome da pessoa, Kátia. É a Kátia, né, que tá falando? É. Kátia, a partir do momento que a pessoa pegou seu nome, o nome é dela. Então, você não consegue tirar dela esse nome, Tá bom, obrigada. tá? Então, Kátia, vê aí quem você vai pôr seu nome, quem que você vai passar no seu nome aí. Você já passou, né, Kátia? Ontem de novo, professora, depois de 25 anos. Ah, que lindo! Parabéns! Parabéns! Obrigada. Nem me convidou, sua feia. Não, que você come muito. Então não vai me convidar também, Sara. Não vai, né, professora? Mentira, não fiz Ela nada, até se gente. escondeu de mim ontem. Não fez nada, foi lá, né, no Não, Paris mais 6, não importante sei. era só a benção. Paris 6 foi quarta, professora, que aí não precisa convidar Então, ninguém. conversa com né? meu amigo Minha Ronaldo. bênção vocês já Chato. têm, gente, para tudo. Se eu puder dar essa bênção, sempre estão aí, eu quero vocês felizes. Que lindo, 25 anos, né? Me ensina depois, não passo 3 meses, Eu gente. faço 18, professora, semana que Viúva. vou fazer 18 semana que vem. Eu vou jogar as facas da minha casa fora, vamos ver se dura. Será? Quem sabe, né? Vamos continuar aqui, galera, que eu vou... Vamos terminar essa parte aqui.
Então, mudança no Estado Civil. Pode alterar? Pode. Inclusive, eu tenho uma história aqui, né? Eu fui lá para o interior, casa família do meu pai é do interior, né? Lá de Fernandópolis, quem conhece esse lugar aí, é um pedacinho da minha infância que eu amo. E aí minha prima ia casar, e minha prima sempre foi aquela que primeiro aprendeu a dirigir, ficava mandando a gente aprender a dirigir e tal, sempre querendo ser independente e tal. E quando ela foi casar, ela falou para mim que não ia pegar o sobrenome do marido dela. Isso para minha família já é a morte, né? Puxa, mesma coisa de não casar, né? Mesma coisa de não casar. E aí ela não pegou, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu, que tenho uma boca, como diz minha mãe, a língua que dá volta no inferno, na hora lá que todo mundo falando, eu falei, nossa, mas interessante, você não vai pegar o nome do seu marido? Gente, ficou um silêncio. Aí a minha tia olhou para ela, falou assim, o quê? Você não vai adotar o nome do seu marido? E no outro dia era o casamento. Aí ela só olhou para minha cara assim, sabe quando o olhar te fuzila? Aí eu fiquei que nem a Chiquinha, assim. Só sei que tiveram que alterar lá, parece que ela pegou, porque eu fui lá e falei, né, gente? Aí minha mãe, filha, sua língua dá volta no inferno. Deve ser a prima querida dela, viu, professora? Minha língua dá volta no inferno. Mas aí eu aprendi, né? Depois do beliscão que eu tomei aqui assim, né, da minha mãe, que é para eu ficar quieta, que eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Tá vendo como eu aprendi, gente? Tá vendo? Não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Então vamos lá. Né? Mas isso aqui é um tabu, vocês não concordam, gente, que é um tabu? Poxa, como assim a mulher vai casar e não vai pegar o nome do marido? Não, ele vai passar você no seu nome. Olha só, vai me passar no nome dele, vai te passar. E a mesma coisa, a mulher pode passar o homem no nome dela, né? O homem, é difícil achar um homem que fala assim, não, eu quero o seu sobrenome. Difícil. Mas a mulher já está sempre condicionada a ter o nome do marido. Coisas que ela pode escolher. E a gente acha que não, né? Olha só. Vamos continuar aqui, que isso é polêmica. Testemunha ameaçada. Testemunha ameaçada pode trocar de nome. A lei das testemunhas, lei de proteção às testemunhas, autoriza a troca, né, do nome, se a testemunha for ameaçada, para ela conseguir sumir do mapa e não morrer, né? Abandono afetivo. Isso aqui é interessante demais, né? Abandono afetivo significa o pai nunca estava nem aí, o pai só deu, por exemplo, alimentos a vida inteira, mas nem chegou a conhecer a criança, mandava a pensão porque era descontado em folha, mas dizer que ele estava aí não estava, né? Então a gente chama de abandono afetivo. Nesse caso aqui, pessoal, pode tirar o nome? Pode. O filho pode solicitar que tire o nome do pai do registro dele. Eu lembro aqui de um caso prático desse que eu fiquei muito triste de ver, né? Chegou lá no nosso escritório um rapaz, gente, lindo, quase 2 metros de altura, muito bonito. E sentou com a mãe, daqui a pouco ele me saca um carrinho e fica assim na mesa. Esse menino, ele tinha uma deficiência mental e ele tinha a idade ali de uns 6 anos, mas ele era... E a mãe veio com um papel lá que o pai estava pedindo para ele exonerar da pensão. Na verdade, ele foi fruto de um relacionamento fugaz, conheceu, viveu lá 20 dias apaixonado, 60 dias apaixonado, e esse menino nasceu. E ela só conseguiu reconhecer esse menino com ele porque ela fez o DNA, teve que localizar esse homem, ele era um empresário, localizou ele lá no interior como é o nome daquele estado, gente? Depois do Rio de Janeiro. Estou tentando lembrar. Espírito Santo? Isso, Espírito Santo, obrigada. Lá no Espírito Santo, achou o pai, riquíssimo pai, e aí ele não queria mais pagar, ele entrou com pedido de exoneração, só que ele não sabia que o menino tinha essa deficiência mental. Olha só. Aí o que a gente fez? Pulamos com os 2 pés no peito do cara, né? E aí, primeiro que a gente trouxe a ação para cá, na época era Tabuão, trouxe a ação para o Tabuão, já para ele se defender aqui, e já começamos a juntar laudo, dizendo assim, ô amiguinho, você está achando que você vai exonerar porque o menino
vai fazer 18 anos? Não, você vai pagar pensão para ele o resto da vida, porque esse menino é deficiente, né? Olha que triste. Então ele achou que ele ia exonerar, não vai exonerar, porque essa criança é dependente dele o resto da vida. Só que vamos pensar que esse menino não fosse dependente e ele nunca viu o pai, não tem contato nenhum, ou com o pai, ou com a mãe, ou com quem fosse. Então, nesse caso, dá para tirar o nome? Sim, dá para tirar o nome dele aqui, dá para tirar pelo abandono afetivo. Eu tiro o nome do pai por abandono afetivo. Não vou tirar a filiação para poder ter direito à herança. A gente já fala, ó, não vamos tirar a filiação, você tem direito à herança. Mas você pode querer não assinar o nome? Sim. E aí a novela que eu adoro, né? Dos Mezenga, dos Berdinazzi, que eu fico vendo no Globoplay de vez em quando. Adorei essa parte aí, professora. Do quê? Do Globoplay? Das novelas? Adoro o Rei do Gado, Mezenga. Você falou que eu posso ser reconhecida por abandono, que não viu, não sabia da existência da criança. Pode. E nossa, e e nesse caso assim, e quem olha para aquele menino, eu lembro dele até hoje. Quem olha para aquele menino pensa assim, nossa, né, um rapaz, um rapagão lindo, né? E uma criança. E eu falei, poxa, que triste, olha o que o pai perdeu, né? De ter um filho desse e depois, olha o castigo, né? Descobrir que esse menino vai ser dependente dele o resto da vida. E o mais interessante é que a pessoa estava tão doida para exonerar a pensão que faltava, tipo, uma semana para ele fazer 18 anos e já chegou o papel pedindo a exoneração da pensão. Aí ele deve ter pensado, até chegar esse papel lá, ele já fez 18, eu já exonero, tchau. E não. Imagina a cara que ele ficou a hora que começou a chegar laudo médico lá, dizendo que esse menino era um incapaz. Aí a gente aproveitou e fez a interdição dele, enfim, triste, né, pessoal? Triste. Depois, nós vamos entrar aqui, pessoal, num tema bem peculiar, que vai ser a adequação de gênero, e aí a gente vai deixar para a próxima aula a gente continuar aqui, anotem aí que a gente está na modificação do nome por adequação de gênero, e aí na próxima aula a gente continua falando dessa matéria aqui, que é muito legal, né? Nós vamos falar de adequação de gênero, nós vamos falar de nome social, nós vamos falar do estado familiar das pessoas, uma matéria muito apaixonante, essa matéria de direito civil, eu gosto muito. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ah, tem duas pessoas com a mãozinha levantada, gente. Não levantem a mão, gritem, porque agora que eu vi. Vamos lá, meninas. Flávia. Bom dia, Pro. Bom dia. Eu queria saber se as certidões de nascimento, casamento, óbito, elas são públicas. Qualquer pessoa pode pedir de um terceiro. Pode. Pode. Eu acredito que sim, Flávia. Acredito que sim. Aí eu vou ter que dar uma pesquisada aqui para dar a resposta para você. Não, Mas tudo bem, eu achava que sim, mas eu não tinha certeza. Eu também não tenho, Flávia. Mas eu acredito que sim, já que o registro é público. Então, qualquer um pode. Agora eu não sei dizer. Vamos pesquisar isso. Na próxima aula a gente dá uma olhadinha, mas tenho que olhar na lei de registro público. Depois, vamos pegar a lei de registro público, vamos ver. Eu imagino que sim, por exemplo, vamos pensar que eu queira fazer uma petição de herança, pedindo herança para o meu tio. Eu vou lá e solicito. Ou então eu faço, várias vezes eu já fiz isso, busca de certidão de pessoa X, eu solicito no cartório, eles me mandam. Então, vamos colocar uma estatística aí, eu tenho 70% de certeza que sim, mas vamos pesquisar na lei de registros, não vou dar certeza para você, não. Ah, não, tudo bem, tudo bem. É que Tá, eu trabalho em cartório e às vezes a gente pede para as partes trazerem os documentos assim, de filiação e tudo mais, mas às vezes eu fico na dúvida se eles vão efetivamente conseguir trazer. Ou se... Mas você trabalha no cartório do fórum, não é? O cartório de registro. Mas eles trazem sim. Mas vou dar uma olhadinha aqui. Aí na outra aula eu falo para você. Vamos olhar na lei. Obrigada. Imagina. Débora, a emancipada. Não, na hora que você estava falando dos nomes, sobre o constrangimento, né? Eu tenho um cliente
que eu fui fazer o cadastro dele a primeira vez que ele chegou, aí eu peguei eu falei, qual é o seu nome? Me dá o seu documento e tal, aí ele me entregou. Aí o nome dele era Michael Jackson. Aí eu falei, nossa, que legal, seu nome é Michael Jackson. Ele, não, isso não é legal, é Michael. Aí eu não Coitado. sabia onde eu enfiava a minha cara, assim, mas ele poderia trocar se ele se sente tão Sim, mal, pode né? entrar com registro. Pode Nossa, ele me dar meu deixou. cartão para ele. Porque eu gosto do Michael Jackson. Uma pena que. Eu também. Eu amo. Aí Inclusive, ele eu só sei falou. dançar igualzinho. Você quer ver? Sim, se você não tiver de baby doll, pode ir, professor. Tem Colocou a preconceito roupa. com baby doll? Não, é que você disse que outro dia eu fui levantar ou procurar um livro lá, não podia, lembra? Normal, filha. Todo dia. Ai, será que ele não sabia? Não devia saber, né, professora, que ele podia mudar, né? Vamos orientar as pessoas, né? Vamos orientar as pessoas que elas podem mudar sim. Eu também não Imagina o sabia. peso que essa pessoa carrega, né? Eu queria voltar 2 minutos para não ficar com aquela vergonha, porque ele me olhou e falou: não, isso não é legal. Chato, né, Débora? Nossa, eu Mas, vou na falar. verdade, ô Débora, o meu irmão também chama Michael. Meu irmão chama Michael William e se escreve Michael.